Ei, gente, vamos começar então mais uma aula da quarentena. E a gente estudou por último a história dos juízes da Bíblia. Hoje a gente vai ver a história do último juiz e como foi essa transição de liderança por juízes e depois por reis, tá bom? Essa pessoa, além de juiz, era sacerdote e profeta. Vocês já sabem de quem eu tô falando? Antes de eu falar quem é, vamos lembrar aí a diferença entre um sacerdote e um profeta. Bom, sacerdote era aquela pessoa que levava para Deus as mensagens do povo. Então, ele pegava ofertas que o povo levava a Deus, consagrava a Deus. Naquela época também, culturalmente, as pessoas sacrificavam um animal para prestar culto. E ele também auxiliava nesse tipo de atividade. Então, tudo que era uma mensagem do povo para Deus, fosse pedido de perdão, um agradecimento, enfim, ele estava ali para isso. Já o profeta fazia justamente o contrário. O profeta mandava para o povo uma mensagem de Deus. Ou seja, quando Deus via que o povo estava fazendo algo que não era legal, queria alertar o povo: gente, vocês precisam se arrepender, senão vocês vão sofrer alguma consequência. Deus escolhia ali uma pessoa, um profeta, avisava ele e ele tinha que avisar o povo: gente, ó, vocês estão precisando se arrepender, senão a gente vai sofrer uma consequência. E por aí vai. Essa era a diferença então do sacerdote e do profeta. Sacerdote, povo, Deus; profeta, Deus, povo. É isso. E ainda antes de revelar o nome, vamos falar um pouco sobre os pais dessa pessoa. Ainda sobre cultura, naquela época era comum que um homem tivesse mais de uma esposa, principalmente quando uma das esposas não podia ter filhos. E naquela sociedade, naquele contexto, naquela realidade, uma mulher que não podia ter filhos era uma situação muito delicada. E essa era a situação dessa família. Eucana, que era um homem que tinha duas esposas, Penina e Ana. Penina tinha filhos, Ana não, e era uma situação muito delicada para Ana, até porque Penina vivia jogando isso na cara dela, usava isso para humilhar e fazer esse tipo de coisa, enquanto Eucana ainda tentava equilibrar a situação. Ele até em um momento, Ana tá chorando, ele pergunta: mas Ana, por que você tá chorando? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E tudo que ele dava para Penina e para os filhos, ele dava em dobro para Ana. Então ele tentava dar uma equilibrada ali, mas não adiantava muito não. E uma vez por ano, Eucana e a família saía da cidade deles e ia até a casa de Deus para poder levar ofertas, prestar cultos, fazer sacrifícios, enfim. E o sacerdote dessa época é Eli. Eli era o sacerdote. E Ana, em uma dessas idas, tá tão magoada, tão machucada, tão frustrada com essa situação que ela vive, que ela faz uma oração muito intensa para Deus. Coloca realmente o coração dela diante de Deus, falando que ela queria muito ter filho, queria muito que Deus se lembrasse dela, e falou para Deus que se ela tivesse um filho, ela iria colocá-lo para viver junto com os sacerdotes, para ele aprender, né, a ser um homem de Deus e dedicar a vida inteira dele para Deus. Que ela reconhecia, né, que se ela tivesse um filho, Deus que iria dar para ela, que deu para ela. E aí, o sacerdote Eli vê aquela cena. Ana estava tão ali concentrada ali Deus que ela mexia os lábios, mas não emitia nenhum som. E ele ficou meio assim: acho que essa mulher aí tá bêbada. E aí, né, o inconveniente foi lá e falou pra ela: que você tá bêbada? O que você tá fazendo aqui desse jeito? E ela explica a situação pra ele, fala que não é nada disso e que ela é só uma mulher, né, que tá depositando toda a sua angústia ali pra Deus. E por conta disso, Deus ouve a oração de Ana e dá pra ela um filho, que se chama Samuel, que é a pessoa que nós vamos conversar um pouco sobre hoje.
E quando Samuel nasce e para de mamar, ela leva ele, né, para viver lá com o sacerdote Eli, para ele poder aprender, né, a ser um homem de Deus, né, separado para viver dessa forma, fazendo algo para Deus. E Deus, né, vendo que Ana era uma pessoa de fé, uma pessoa que realmente depositava confiança nele, cumpria o que ela falava, ainda deu para ela mais 3 filhos e 2 filhas. Olha que legal. Pois é. E, enfim, Samuel. Quando ele ainda era muito novo, ele ouve Deus falando com ele. Claro que de primeira ele não reconhece assim que é Deus falando com ele. Quando ele ouve o nome, ele corre e vai até o sacerdote, pergunta, né? Ah, o senhor me chamou? Aí Eli fica, não, chamei não. E como isso acontece de novo e de novo, ele percebe que se tratava de um chamado de Deus e fala para Samuel, olha, se isso acontecer de novo, fala isso na terceira vez que Samuel vai lá perguntar se ele tinha chamado. Aí ele fala, olha, se te chamarem de novo, você fala Senhor que o teu servo ouve, porque é Deus falando com você. E assim acontece. Deus fala com Samuel, ele escuta e ele fala uma mensagem não muito legal pro sacerdote Eli, né? E avisa, né? Os filhos do sacerdote Eli não eram pessoas muito legais. Eles desprezavam, menosprezavam as ofertas, né, que eram levadas para Deus. E por isso Deus avisa que, olha, infelizmente, né, desse jeito, o final dos seus filhos não vai ser tão bom. Deus já tinha até usado um outro profeta para falar isso com ele antes e reforça ali com Samuel. E bem, de fato acontece que os filisteus invadem a região deles, roubam a Arca da Aliança, levam embora. E nessa invasão, os filhos de Eli morrem. E Eli, quando fica sabendo que a Arca da Aliança foi roubada, acaba, né, caindo da cadeira, quebrando o pescoço e morre também. E nesse momento, assim, a demanda, né, de Samuel aumenta. Enfim, quando os filisteus roubam a Arca da Aliança e levam embora, eles colocam no templo de um deus que eles serviam, que é o deus Dagon. Deus com letrinha minúscula, tá, gente? Falando. Do deus deles lá, Dagon. E acontece uma coisa curiosa, porque obviamente o nosso Deus não se agrada disso. E quando eles chegam lá no templo de novo, as imagens de Dagon estão tipo... Não estavam do jeito que eles tinham deixado, sabe? Tinha ali modificado, tinha caído, enfim. Era um sinal ali já de Deus. E o que acontece é que começa a crescer feridas, sabe, no corpo das pessoas lá. E eles entendem que, opa, é que a gente colocou esse negócio aqui que não era pra colocar, né? E eles querem devolver aquilo pro povo de Israel de qualquer jeito. E quando eles estão indo lá, né, devolver, Samuel tá lá batendo um papo com o povo, assim, exortando o povo de, galera, vocês precisam se voltar para Deus. Se vocês fizerem isso de todo o coração e, tipo assim, saírem de perto de toda idolatria que vocês estão metidos e tal, Deus vai, né, cuidar da gente, aquela coisa toda. Isso acontece e eles devolvem, né, a Arca da Aliança, mas ainda assim querem atacar o povo. Mas nesse momento, né, Deus manda um trovão tão forte que os filisteus ficam com muito medo, fogem dali, o povo de Israel ganha. Até as terras que os filisteus já tinham dominado do povo de Israel, eles recuperam. E a paz ali, né, durante um tempo. Só que o que aconteceu? Os filhos de Samuel também não eram muito... Eles não tinham seguido muito os caminhos do pai. Então o povo começou a ficar preocupado, porque Samuel já estava velhinho, os filhos dele não seriam bons juízes, porque Samuel, além de fazer o que ele fazia como sacerdote, ele estava liderando o povo, ou seja, era um juiz que ajudou, né, ao povo sair do domínio filisteu.
E ele ainda era profeta, porque ele avisava as coisas de Deus para o povo. E quando ele morresse, o povo falou, a gente vai se ferrar de novo, né? Porque ao longo da história isso vem acontecendo. E eles vão e pedem para Samuel um rei. Pois é, olha, Samuel, o negócio é o seguinte, todos os outros povos aqui vivem numa monarquia, eles têm um rei menos a gente, eu acho melhor a gente ter rei. E Samuel fica muito chateado, porque, poxa, mas é Deus que, né, que nos conduz, né, ele que reina, e poxa, eu não sou suficiente, eu tô aqui sendo um juiz para vocês. Enfim, ele ora a Deus, Deus fala o seguinte para ele, Samuel, olha, calma aí, o povo não tá te rejeitando, o povo está rejeitando a mim. Dá o rei que eles estão querendo, né? E assim, Samuel consagra o primeiro rei. Quem foi? Saul, muito bem. Foi Saul, que começa ali muito bem, né? Mas, em determinado momento, desagrada a Deus. E então Samuel consagra o segundo rei, que eu não vou falar agora, porque é a próxima lição. Semana que vem vocês vão descobrir quem é esse outro rei. Na verdade, vocês já sabem, é só pensar um pouquinho. E beleza, a continuação desse vídeo fica com o Léo. Beijo, galerinha, e não perca a próxima, hein? E aí, gente, como é que vocês estão? Beleza pura? Bora para continuar aí a nossa aula, né? Que a Lara já começou aí, contou a história aí de Samuel. Gente, vamos lá. Como podemos ver, assim, através da história que a Lara contou, a gente vê que Samuel foi uma das pessoas mais importantes, né, na história da redenção no Antigo Testamento. E assim, Samuel foi muita coisa, então no sentido assim, ele conseguia exercer várias funções ao mesmo tempo. Ou seja, ele foi o último juiz, ele também foi o primeiro profeta, e também foi uma pessoa importante que guiou o povo, né, a nação de Israel, de uma federação ou de uma nação tribal, né, ou seja, cheia de tribos, para uma monarquia. Além de também ter sido sacerdote. Então ele era profeta, sacerdote, juiz. Então Samuel foi um cara top. E assim, e agora a gente vai fazer uma pequena análise uma pequena comparação sobre reis, profetas e sacerdotes, comparando Samuel, Jesus e nós. Beleza? Então vamos embora. Bom, no estudo anterior a gente viu que no tempo que se passou ali no livro de Juízes foi um tempo em que não havia um líder. E esse líder, no caso, a gente está falando do rei, tá? Então lá em Juízes 17, verso 6, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Obviamente, gente, isso não é um padrão aceitável. Assim, os juízes eram necessários e acabavam exercendo esse papel de liderança. Embora eles não fossem reis, eles atuavam como tal. Então, assim, gente, assim, e Samuel não foi diferente. Samuel não foi um rei, né, sentado num trono, com coroa, com vestes reais, né? Só que ele cumpriu o papel de rei, porque ele chegou a liderar o povo em guerras e chegou a aplicar a lei. Então, esse foi o tipo de rei que Samuel foi. A gente lê lá, se vocês quiserem ver, vocês podem pegar lá 1 Samuel 7, do 12 ao 17. A gente vai ver que ele foi usado, né, para liderar o povo também em batalhas. Então, ele teve sim a sua ação como um rei. Agora, vamos olhar para Jesus. Eu quero ler primeiro aqui um texto para tomar como base o nosso texto. Tá lá em Hebreus 2, 5 a 9. Vamos embora. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Porém, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então, conforme o texto que nós lemos, Cristo foi coroado de glória e honra.
né? A gente viu aí no texto. Ele não é um rei que domina apenas sobre uma nação ou sobre um lugar, mas ele é rei sobre todas as coisas. E, especialmente, ele tem que ser rei da igreja, né? De nós. É ele quem domina sobre o reino físico e espiritual. Ele é o único que faz isso. Até mesmo a criação reconhece o seu senhorio e obedece às suas ordens. You'll never find. E nós, né? Que tipo de rei que nós temos que ser? Vamos analisar. Gente, Samuel, ele era um líder político sobre o povo e ele era um líder que apontava para Jesus. E também apontava para algo que a igreja deveria apontar, que é reinar com Cristo. Vamos lá, em Efésios 2,6 diz o seguinte: e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Gente, nós também como crentes devemos exercer o nosso papel de liderança aqui na Terra, nas diversas áreas da sociedade. Quando a gente cuida da criação, quando somos bons alunos, quando somos bons empregados, bons filhos, futuramente bons maridos, boas esposas. Quando fazemos tudo isso, nós estamos cumprindo o nosso papel de rei ou rainha nessa terra. Mas gente, lembre-se, é necessário fazer tudo isso apontando para Cristo, glorificando o Senhor em tudo que nós fazemos. Agora vamos lá. Agindo como um profeta, vamos ver Samuel. A Lara já explicou no vídeo aí que o que é ser um profeta, o que ele faz, né? Então, a partir daí. No tempo de Samuel, a Bíblia fala que não existia muita profecia e revelação de Deus. E por meio de sonhos era mais raro ainda. Isso está lá em 1 Samuel 3, já no versículo 1. A palavra do Senhor é muito rara, literalmente é o Senhor falando para a pessoa falar para o povo. Gente, Samuel foi chamado para a importante tarefa de ser profeta do Senhor. Eu não sei se eu estou embolando tarefa com profeta, parece que eu estou falando profeta 2 vezes. Eu não entendi o que ele falou. Gente, Samuel foi chamado para a importante tarefa de ser profeta do Senhor. Ele ainda era muito novo quando ele recebeu a primeira mensagem de Deus. E assim, infelizmente, era uma notícia ruim para o seu mestre, Eli, né? Pois Deus traria castigo para ele e sua família. Não a sua família, tá, gente? É a família de Eli. Não teve graça, não teve não. E a Bíblia fala que as profecias de Samuel se tornaram conhecidas por todo Israel e ele ficou conhecido como profeta do Senhor. Vamos ler. 1 Samuel 3, 19 e 20. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo o Israel, desde Dan até Beerseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Maneiro, né? Vamos lá. Jesus, pessoal. Jesus também foi chamado de profeta. Em Hebreus, nos diz que Jesus, ele é o maior de todos os profetas. Vamos lá. Hebreus 1, de 1 a 4. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ser feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Gente, Jesus, ele não era só a mensagem de Deus, mas o próprio Deus. Entender essa mensagem de Deus era o mesmo que entender quem era Jesus. Ele era o mensageiro, ele era o dono da própria mensagem e a própria mensagem. E nós, gente, como profetas, precisamos proclamar a palavra de Deus. Devemos pregar, devemos falar para os nossos amigos sobre Deus, sobre Jesus. Nós devemos falar, sim. Esse é o nosso papel como profeta. Sacerdote agora. Vamos lá. Os sacerdotes, eles eram responsáveis
por toda a parte do culto e da adoração, além também ser o responsável de serem os intercessores do povo. Eu não sei se é Ofni ou Hofni e Finéias. Eles eram os filhos de Eli e eram os sacerdotes. Só que eles eram ímpios. Como a gente ouviu na história da Lara, eles estavam fazendo coisas erradas. E seu pai Eli não fazia nada a respeito. Então, Deus castigou a esses dois sacerdotes e também a Eli por não ter corrigido seus filhos. E depois disso, gente, Samuel começou a exercer o papel de sacerdote do povo. E ele podia fazer isso porque ele era da tribo de Levi. Então, ele podia ser um sacerdote. Um parênteses. Para você ser sacerdote, você tinha que ser da tribo de Levi. E como Samuel, ele temia ao Senhor, ele cumpriu a função corretamente com amor e dedicação. E além disso, ele conduzia o povo a se arrepender de seus pecados e oferecia sacrifício ao Senhor em favor do povo. Vocês podem ver isso lá em 1 Samuel 7. Agora vamos lá, Jesus como sacerdote. Hebreus 4,14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Gente, Cristo Jesus, ele é um sacerdote superior a todos os outros do Antigo Testamento. Ele não é apenas o sacerdote perfeito, ele é também a oferta perfeita. E hoje, o Espírito Santo, que é o próprio Deus e é Cristo, intercede por nós. E hoje podemos nos aproximar do Pai tendo livre acesso a Ele. A gente não precisa mais de um mediador. A gente pode falar diretamente com Deus, porque agora o nosso sacerdote, o nosso mediador é o próprio Cristo. Eu não preciso mais levar meus pedidos, as minhas coisas para alguém específico, assim, aqui perto de mim, como o pastor, ou um presbítero, um diácono. Não, Cristo, ele já é o nosso sacerdote. Então, por intermédio dele, a gente pode falar diretamente com o Pai. E nós, crentes, como sacerdotes? Gente, a gente age como sacerdote quando intercedemos uns pelos outros e também quando intercedemos pelos nossos amigos não crentes, A Bíblia fala que de pessoas que oravam pelos pecados dos outros e por amor àquela pessoa, Deus perdoava os outros pecados. Então devemos também orar assim pelos nossos amigos ou pessoas não crentes. Conclusão disso tudo, pessoal. Vamos lá ler em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto, gente, está afirmando que nós somos sacerdócio real, com o propósito de proclamar as virtudes de Deus. Mas foi exatamente isso que a gente viu na lição. Somos sacerdotes de Deus quando intercedemos pelas pessoas, fazemos parte da realeza, ou seja, reinamos com Cristo quando desempenhamos corretamente o nosso papel na sociedade e somos profetas quando proclamamos a mensagem de Deus para as pessoas. Gente, Samuel, ele era adolescente quando Deus, resolveu falar com ele. Então você, adolescente, você também tem, sim, a sua responsabilidade de agir como um cristão, tentar ser sempre uma pessoa melhor, de orar, de procurar falar para os seus amigos sobre Jesus, sobre a fé. E o tipo de Cristo que nós podemos ver em Samuel já foi também auto-explicado aqui. Samuel, ele exerceu um papel de rei mesmo não sendo rei. Jesus é rei, sobre tudo. Samuel foi profeta. Jesus também é profeta. E Samuel foi um sacerdote. Jesus também é o sumo sacerdote. Então a gente pode ver Cristo também em Samuel. Assim como temos que procurar ser semelhantes a Cristo para que as pessoas possam ver Cristo na gente. Ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Orando sempre para que toda essa pandemia acabe, esse problema, para que a gente possa ter as nossas vidas normal aí. Beleza, gente? Um grande beijo para vocês. Partiu!